A gente segue nessa pauta população carcerária, mas agora com fatos checados, com notícias checadas. Em 31 de março, o Departamento Penitenciário Nacional, é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, informou que os presídios brasileiros tinham 74 casos suspeitos de contágio por coronavírus. Até o momento, nenhum caso tinha sido classificado como confirmado. O portal UOL tem trazido notícias sobre mortes nas prisões com possível contágio pela Covid-19. Casos sem sinais de violência são classificados como morte natural e não passam por autópsia devido a essa pandemia que enfrentamos. Nesse último final de semana, informação do portal UOL também, 2 detentos da penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos, São Paulo, morreram após terem sentido dificuldade para respirar. Um tinha 65 anos e o outro tinha 43 anos. Sobre essa situação, a gente conversa agora com a Maria Clara Dávila Almeida, que é advogada da organização Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Olá, Maria Clara, você me ouve? Seja bem-vinda, Maria Clara. Eu queria que você começasse comentando sobre esse papel prestado por Sérgio Moro. Ele presta um desserviço gigantesco quando coloca em dúvida essa soltura por questões humanitárias. Já foi recomendado, inclusive, que presos que passam por condições de mais vulnerabilidade sejam liberados, inclusive os que têm prisão provisória, que ainda não foram nem julgados. Então, não é uma atitude honesta nesse momento levantar uma dúvida como essa, certo? Isso, Thalita. O próprio Conselho Nacional de Justiça, ele publicou a recomendação número 62, que orienta que juízes, desembargadores, eles reavaliem essas prisões provisórias, né? Ou seja, são pessoas inocentes que estão aguardando os seus julgamentos, para que sejam colocados em liberdade provisória enquanto aguardam seus julgamentos, especialmente as que se encontram no grupo de risco do coronavírus. E aí é importante observar que o Instituto da Prisão Domiciliar, ele não é novidade, ele não foi trazido agora por conta do coronavírus, ele é previsto em lei, tanto para prisão provisória, quanto para quem já está em cumprimento de pena, mas em situações muito específicas, por exemplo, mulheres grávidas, pessoas que estão acometidas por doenças graves. Então, não faz o menor sentido o ministro questionar esse tipo de medida agora, sendo que ela sempre foi prevista. O que agrava agora é uma situação de risco de contágio muito maior em um momento que a situação dos presídios ela pode se alastrar muito mais a contaminação, porque a gente enfrenta um cenário de superlotação muito grave. O Brasil é o terceiro país com maior encarceramento do mundo. Nós temos 800 mil pessoas presas, mais de 800 mil pessoas presas no Brasil, que ocupam vagas que são oferecidas para cerca de 400 mil pessoas, ou seja, nós temos o dobro da capacidade dos presídios sendo ocupados. Completamente insalubres, isso é confirmado por diversos relatórios oficiais, que não há fornecimento de água, itens de higiene, temos comidas contaminadas, temos celas superlotadas, aglomerações, sendo que a gente está enfrentando recomendações para que não haja aglomerações, e sendo que nos presídios essa recomendação é completamente ignorada. Nós não temos a menor capacidade de fornecer equipe médica, equipamentos de saúde, medicamentos, itens de higiene, itens de limpeza que sejam capazes de prevenir o risco de contágio pelo coronavírus. Nos presídios, é muito frequente, muito maior os índices de infecções de doenças respiratórias. Então, nós temos um elevado índice de tuberculose, pessoas infectadas com HIV/AIDS, pessoas com sífilis, enfim, enfermidades contagiosas. Nesse cenário de coronavírus, isso tudo se agrava. Então, nesse cenário, o ministro, eu não diria nem, além de ser um desserviço, ele tem uma frase muito problemática que ele faz com que, se essas pessoas fossem colocadas em prisão domiciliar, né, que seria um método para garantir simplesmente que as pessoas continuem acompanhando seu processo
penal dentro de sua casa, ou seja, elas ainda assim estão em restrição de liberdade, não vamos esquecer disso, ele leva a crer que essas pessoas poderiam cometer mais crimes, o que é completamente inverídico, não possui qualquer sustentação técnica sobre isso, não tem qualquer evidência empírica, e é muito perversa, na verdade, porque se a gente pega a situação que está lá colocada, a gente vê que é, de fato, um projeto político de deixar as pessoas morrerem dentro desse sistema, dadas as condições atuais agora, que não são de hoje, sempre tiveram, mas as medidas que estão sendo recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça e estão sendo tomadas em diversos outros países, não é só aqui no Brasil, é simplesmente para que se cumpra a lei. São pessoas que estão presas, inocentes, aguardando seus julgamentos, a maioria por crimes não violentos. Então, não faz o menor sentido essa insinuação do ministro, se não causar mais terror e induzir para que essas pessoas estariam ali a caminho da morte. Ou seja, ele está basicamente sedimentando a pena de morte no sistema penitenciário brasileiro. Maria Clara, como que vocês avaliaram essa suspensão das visitas nos presídios? A gente sabe que pode ser, de fato, uma maneira de evitar contágio, de evitar levar para dentro dos presídios o coronavírus, mas, por outro lado, itens de higiene, por exemplo, só chegam aos encarcerados, às vezes, por conta dessas visitas que acontecem. Como que vocês avaliam essa medida? Exatamente. O problema dessa medida é que ela vem justamente descolada dessas outras que seriam recomendadas para evitar uma proliferação em massa do coronavírus nos presídios. Então, tudo bem, você pode até suspender as visitas por risco de contágio pelas visitas, mas nós também temos trabalhadores dentro do sistema penitenciário que podem ser contaminados de igual forma. Nós não temos outras medidas de evitar aglomerações dentro do sistema. O Estado não fornece os itens de higiene que deveria fornecer. Então, você impede que as visitas forneçam os itens que elas podem ajudar a se prevenir, os itens de higiene que não são fornecidos pelo Estado. Você priva esse contato também, pessoal, que muitas vezes é o que mantém a saúde mental das pessoas ali dentro. E você não vem acompanhado de nenhum outro tipo de medida. Dentre as recomendações, por exemplo, do Ministério, por exemplo, na portaria que eles recomendaram para os presídios, tem falando medidas de isolamento dentro dos presídios. Quem já entrou num presídio, isso mostra o profundo desconhecimento do ministro a respeito do sistema penitenciário, sabe que não é possível ter qualquer tipo de medida de isolamento ali dentro, entre os próprios presos. Então, as medidas de suspensão de visitas, elas vêm completamente isoladas de outras medidas que, de fato, teriam potencial de prevenir um cenário de caos e de genocídio dentro do sistema penitenciário, que são as medidas de desencarceramento. Nós precisamos desafogar o sistema o mais rápido possível e não tem sentido as pessoas continuarem presas ali dentro. A gente está falando simplesmente de prisões ilegais, pessoas que sequer deveriam estar presas. Nós não estamos falando de grandes medidas revolucionárias. O CNJ não inventou medidas novas, ele simplesmente mandou cumprir o que simplesmente está previsto na lei. Então, a avaliação sobre essa medida de suspensão das visitas é essa. Ela vem sendo descolada, ela simplesmente restringe ainda mais os direitos das pessoas presas e os direitos das pessoas familiares, que sofrem muito com a falta de informação, com a relegação de seus familiares lá em um sistema que está sendo construído para que as pessoas sejam contaminadas. E, enfim, ela só, a meu ver, ela só restringe ainda mais direitos se você vem completamente sem outras medidas conjuntas. Sim, o que parece é que até o momento essa recomendação do CNJ foi ignorada. E daí a gente começa a se questionar se há de fato alguém dentro do governo pensando sobre a população encarcerada durante essa pandemia do coronavírus. Eu queria saber se você acredita de fato que há um projeto político de esquecimento dessa população, de não fazer de fato nada. Só que antes de você responder, eu só quero avisar o pessoal que está acompanhando pela Rádio Brasil Atual que a gente encerra a transmissão agora às 4 horas da tarde.
E daí quem está acompanhando pela rádio segue com a programação normalmente. Se você quiser continuar acompanhando Bom para Todos, é só entrar nas nossas redes, no facebook.com/RedeTVT ou no youtube.com/RedeTVT, ou para a TV se você estiver na região metropolitana de São Paulo ou capital. É só colocar no canal 44.1 aberto digital. Combinado? Então vamos voltar com a Maria Clara. Há de fato um projeto político por trás disso tudo? Você acredita, Maria Clara? Exatamente. E esse projeto, ele vem tanto do descaso, por exemplo, do Poder Executivo, né, que ele vem muito explícito em falas do ministro como essa, mas ele também é um projeto que não é de hoje, e ele se encontra nas mãos do próprio Poder Judiciário. A gente só se encontra no caos que está agora porque existem prisões ilegais acontecendo tem muito tempo. Então, se você pega o tipo de população carcerária que se encontra atualmente, são pessoas majoritariamente pobres, a população negra, a população que está muito mais vulnerável, desassistida de outros direitos à educação, à saúde, muito mais vulnerável ao policiamento ostensivo da polícia militar. Então, você enxerga que o único tipo de política que é estatal que alcança essas pessoas é a política da criminalização, do encarceramento e da colocação em lugares completamente insalubres que são projetados para morte. Então, é esse que a gente chama de necropolítica. Essa necropolítica, ela tem um funcionamento muito profundo no sistema de justiça criminal brasileiro, ela se visualiza no sistema carcerário. Então, se você entra no sistema carcerário, você vê como ele funciona, você vê quais são os crimes que as pessoas estão respondendo, você vê que as pessoas estão presas provisórias, você vê que tudo isso é um projeto político, sim. Então, quando o ministro fala essa fake news, é uma notícia falsa, mas ele não fala isso à toa, ele não fala isso porque ele achava que ela era verdade. Tudo isso demonstra a construção de um projeto político de morte de uma população negra e pobre no país muito bem construída. É uma política de sucesso. Essa política do caos do sistema penitenciário, ela tem uma finalidade que está sendo cumprida, que é uma política de morte. Resta agora saber o que nós familiares, o que nós, sociedade civil, que estamos acompanhando esse caos do coronavírus que está afetando pessoas majoritariamente pobres dentro ou fora das prisões, o que nós vamos fazer com esse tipo de informação? É aceitável uma fala do ministro que escancara esse projeto político de morte? Nós vamos continuar seguindo nesse tipo de projeto? É a sociedade que a gente quer? Maria Clara Dávila Almeida, que é advogada da organização Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Maria Clara, agradeço demais o que você trouxe aqui para a gente, essas informações preciosas, para que a gente pare para pensar sobre o que está sendo realmente destinado a essa população e como ela está sendo vista por esse governo. Muito obrigada pela sua participação, Maria Clara. Eu que agradeço por esse espaço e pelo trabalho fantástico de jornalismo que vocês estão fazendo. Obrigada.